pessoal! Hoje nós vamos entrar em um novo grupo dentro da nossa grande diversidade ecológica, que pertence ainda ao reino Animalia. Para vocês terem ideia como que o reino Animalia é grande, né? É grande, altamente diverso. Hoje nós vamos então estar falando de um grupo muito evoluído, muito especial, que é o nosso grupo dentro do reino Animalia, que é o do reino Animalia, que é o grupo dos mamíferos, né? Então a gente vai ver algumas características que também são características nossas e que a gente compartilha com alguns outros animais, tá? Dentro desse reino, desse grupo, né? A gente vai ver que existe uma grande diversidade de formas e principalmente é um reino, né, como um todo. E o grupo é um grupo muito diverso. Tem uma infinidade de espécies que são conhecidas e ainda algumas que ainda possivelmente a gente desconhece. Então, dentro desse grupo do reino Animalia, que é um reino dos vertebrados, né, que inclui os vertebrados, a gente vai ter então os mamíferos. Ali como desenho que eu coloquei, os leões, né? O bicho preguiça, os ursos polares, entre muitos outros. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que característica nós e outros animais têm, que fazem com que a gente seja classificados dentro do mesmo grupo de animais, tá bem? Então vamos lá. Bom, características gerais. As fêmeas possuem glândulas mamárias. Então, todos os mamíferos, as fêmeas têm que ter glândulas mamárias. Mas leve em consideração uma questão. Nem sempre os mamíferos vão ter mama. Vão ter, então, vão ter somente a glândula mamária. A gente vai ver que no caso dos ornitorrincos e alguns outros mamíferos, as fêmeas não têm mamilo, né? Não tem o peito, né? Como a gente chama popularmente, mas sim tem a glândula mamária. Por isso que o ornitorrinco ele é classificado como mamífero. Então, os mamíferos, todas as fêmeas vão ter glândulas mamárias, mas nem todas vão ter mamilos. Lembram disso porque isso vai diferenciar alguns mamíferos, né? Bom, eles possuem a pele protegida com queratina e com pelos, né? Com exceção dos golfinhos e das baleias que se adaptaram ao ambiente aquático, todos os mamíferos vão ter pelos, né? Aí vocês vão me perguntar, mas o golfinho, por que eles não foram classificados, as baleias não foram classificados como peixes? Porque eles possuem glândulas mamárias e na fase embrionária eles também têm pelos. Somente na vida adulta, como forma de adaptação ao ambiente aquático, é que esses animais perderam os pelos. Mas ainda na fase embrionária eles têm pelos. Então por isso baleias e golfinhos são mamíferos. Possuem glândulas mamárias as fêmeas. Bom, possui glândulas sebáceas e sudoríferas. As sebáceas são essas glândulas que produzem o óleo, né, na pele da gente. Isso é para quê? Manter a pele hidratada. A queratina que está presente na nossa pele ajuda a gente a evitar a perda excessiva de água. Por isso que nós conquistamos o ambiente terrestre. Mas, além da queratina, a gente precisa manter essa pele hidratada. Então, as glândulas sebáceas nos ajudam a manter a pele hidratada. É o que dá o óleo, né, à nossa pele, né? Algumas pessoas, elas têm a pele mais oleosa, porque possuem uma maior quantidade de glândulas sebáceas, né? Então, por isso tem peles mais oleosas, tem peles mistas e etc. Mas todos os animais mamíferos vão ter glândulas sebáceas que têm a função de hidratar a pele. Além disso, vão ter glândulas sudoríferas, que é as responsáveis pelo nosso suor. Qual a função dessas glândulas? Elas ajudam a gente a manter a nossa temperatura
porque conforme a gente vai ver, como as aves, nós somos endotérmicos. A gente mantém a temperatura do nosso corpo sempre constante, não varia com o ambiente. Então, as glândulas sudoríferas, elas permitem manter a nossa temperatura do corpo, porque através do suor, quando a água evapora, a gente vai ter então um resfriamento da pele e assim evita que o nosso organismo atinja altas temperaturas, principalmente em regiões de calor. Aí vocês podem me perguntar, mas o cachorro sua, a quantidade de glândulas sudoríferas vai variar de espécies para espécies. Os cães, eles têm glândulas sudoríferas, porém em pequena quantidade, e assim a temperatura do corpo ela é controlada pelo focinho. Por isso que quando a gente coloca a mão, né, sente o nariz de um cachorro, geralmente ele vai estar mais frio, porque é uma maneira que o cão, né, a espécie, achou para controlar a temperatura. E como eu mencionei, eles são endotérmicos, né? São animais que mantêm a temperatura do corpo sempre constante, tá? Então vamos ser como as aves, né? A nossa temperatura não varia com o ambiente. Do nosso grupo, né, dos mamíferos e outros animais, nós seres humanos e outros animais, que a gente tem como característica exclusiva é o fato da gente ter um tecido adiposo abaixo da pele. Então, todo mamífero ele vai ter tecido adiposo. Outros animais não tinham sobre a pele. Qual que é a função desse tecido? Dependendo da espécie, ele vai auxiliar a proteção, no caso das fêmeas, dos filhotes. Também ajuda, né, no caso de alguns animais, como os ursos polares, a manter a temperatura do corpo, e alguns mamíferos aquáticos também mantêm a temperatura do corpo, permite que esses animais mergulhem em grandes profundidades, dentre outras funções. Mas como característica exclusiva é o fato de que temos tecido adiposo abaixo da pele, sob a pele, né, embaixo da pele. Bom, e temos dentes, né, diferente das galinhas, e a forma dos nossos dentes vai variar dependendo do modo de vida do animal, da espécie em que ele se encontra. Por exemplo, os animais carnívoros, que são aqueles que comem carnes, eles tendem a ter os caninos, que são esses dentes mais afilados na frente, mais desenvolvido, porque permite rasgar e ao mesmo tempo também capturar suas presas. Então os carnívoros eles têm os dentes caninos mais desenvolvidos. Os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, eles vão ter os dentes molares mais desenvolvidos, que são esses dentes mais quadrados atrás, que têm a função de triturar o vegetal que está se alimentando. E os onívoros, como nós, que comemos tanto carnes como plantas, a gente vai ter uma forma variável, né? Tanto vai ter uma quantidade de molares na parte de trás, uma quantidade de carnívoros um pouco menos caninos um pouco menos desenvolvido do que os carnívoros, e assim sucessivamente, dependendo da nossa alimentação e da alimentação do grupo que estamos tratando, porque não só nós, seres humanos, que somos onívoros. Existe uma grande quantidade de animais que também são onívoros e pertencem ao grupo dos mamíferos. Bom, possuem, né, sistema digestivo completo, tem respiração pulmonar, inclusive os aquáticos, né? Bom, uma questão importante que a gente tem que ver relacionada a nós mamíferos em relação à respiração é o fato de que temos o diafragma, que é o músculo que ajuda na respiração, que é o quê? Entrada e saída de gases, né? Então o diafragma é um músculo que, associado aos ossos da costela, permite a gente, auxilia, né, nessa entrada e saída de ar dos pulmões. E além disso, os nossos pulmões têm alvéolos pulmonares, que são pequenas bolsinhas que permitem a rápida troca de gases e assim aumenta a superfície de contato.
Então, todo o gás que entra, ele é melhor aproveitado graças à presença de alvéolos pulmonares nos nossos pulmões. Os alvéolos pulmonares também são uma característica exclusiva dos mamíferos. Lembram que as aves, embora elas tinham respiração pulmonar, elas tinham bolsas, sacos aéreos, né, que permitia uma maior eficiência de entrada de ar nos pulmões, mas elas não tinham alvéolos pulmonares, diferente de nós, mamíferos, que todos os animais mamíferos, eles vão ter os pulmões, e dentro dos pulmões a gente tem um alvéolo pulmonar, que vai ter a função de tornar mais eficiente a entrada e as trocas gasosas do nosso organismo com o ambiente. Bom, como as aves também a gente tem o coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Vocês vão ver, né, que eu vou passar o desenho aqui, não dá para ver bem, né? Mas a gente tem o nosso coração bem próximo das aves. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 no caso da ave, 1, 2, 3, 4 no caso de nós mamíferos. Então os átrios e os ventrículos são bem divididos, né? Eles não se comunicam, então não há mistura de sangue venoso e sangue arterial. Como eu falei com vocês, o sangue arterial é aquele sangue, né, que vem das veias para o corpo, né? Ele é rico em oxigênio. E o sangue venoso é o contrário, né? Ele é rico em gás carbônico, ele vem do nosso corpo para ser enriquecido com oxigênio lá nos nossos pulmões. Então, no caso de mamíferos e aves, o sangue venoso e o sangue arterial não se misturam, certo? Outra característica, então, nosso sangue não se mistura, o sangue venoso e o sangue arterial não se misturam, o que torna a nossa circulação mais eficiente. Nossa circulação também é fechada, ou seja, ocorre dentro de vasos, veias e artérias. Bom, uma outra característica que a gente viu que nos difere das aves é a questão do sistema urinário. Nosso sistema urinário vai ser formado, nós quando eu falo nossos, somos nós mamíferos, né? Inclui os animais mamíferos também, não só seres humanos. Bom, nosso organismo, nosso sistema urinário vai ser formado por 2 rins e uma bexiga, diferente das aves que não tinha bexiga para não tornar elas pesadas. Nós já vamos ter bexiga que serve para armazenar a nossa urina. Bom, além disso, nós temos sistema nervoso, né, com encéfalo, medula espinhal e nervos. O sistema nervoso é que vai controlar nossos sentidos, principalmente os nossos sentidos sensoriais. O desenvolvimento desses outros sentidos vai depender do modo de vida, né, do animal. Vai ter mamíferos que têm a audição mais desenvolvida, vai ter mamíferos que vão ter a visão mais desenvolvida e assim por diante, né? Depende do modo de vida do animal. Mas vão ser todos controlados pelo sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso vai ter encéfalo, medula espinhal e nervos. Então, é um sistema nervoso mais bem desenvolvido do que nos outros animais que a gente viu até o momento. Somos vivíparos com fecundação interna. Vivíparos, como a gente viu, o embrião se desenvolve dentro do útero materno. E fecundação interna, né? Ocorre cópula, a união do espermatozoide com o óvulo ocorre dentro do corpo da fêmea. Então, a fecundação é interna. E uma questão importante relacionada aos mamíferos é que a gente vai ter placenta, né? A placenta vai ter a função de nutrir o embrião é ela que vai fazer as trocas gasosas e trocas de nutrientes do sangue materno com o sangue do embrião. Então, os mamíferos, eles vão ter placenta, tá? A maioria dos mamíferos vão ter placenta.
Bom, como eu falei, alguns animais vão ter sentidos mais aguçados, né? Então a gente tem o sistema dos sentidos, né? Por exemplo, os cães, eles já têm o olfato mais desenvolvido, eles reconhecem o seu odor, né? Ele reconhece o cheiro do seu alimento, ele reconhece muitas coisas através do cheiro, porque ele tem o olfato mais bem desenvolvido que os outros sentidos. A visão, animais que vivem nas árvores, como os macacos e muitos outros mamíferos que vivem em árvores, eles vão ter a visão mais bem desenvolvida. E os morcegos, a audição. Como a gente conhece, né, quem já teve contato com os morcegos, geralmente eles não enxergam bem. Então, para eles se alimentarem no escuro de uma caverna, eles emitem sons e através do eco do som, eles conseguem identificar se tem alimento ali ou não, né? Ou se a distância que ele está do alimento dele. Então, os morcegos, eles são mamíferos que têm a audição bem desenvolvida, embora a visão não seja tão bem desenvolvida, e por isso eles preferem viver em ambientes mais escuros, né? Que dão eco, que proporciona a eles mais facilidade na busca do alimento. Bom, quanto ao grupo dos mamíferos, os mamíferos vão ser divididos em grupos. A gente vai ter o grupo dos protostérios, que são aqueles mamíferos mais, a gente fala mais primitivo, né? Mas que são mamíferos que as fêmeas não possuem mamilos, mas elas têm glândulas mamárias. Então, é o caso do ornitorrinco e da equidna, né? São animais mais afastados nossos aqui do Brasil, que a gente não tem contato com esses animais. Mas são mamíferos que a fêmea não tem mamilo, então o leite escorre através do pelo do animal e os filhotes lambem, né? São ovíparos, então diferente do que eu falei anteriormente, somente a maioria dos mamíferos são vivíparos. Há uma minoria que pertence ao grupo dos prototérios, eles vão ser ovíparos. O que é isso? Eles produzem ovos. Então, os protostérios são os únicos mamíferos que produzem ovos, tá? Os filhotes nascem dentro de ovos. Bom, e temos a cloaca, né? Então, ele é como o final do sistema digestivo e reprodutor deles, a gente vai ter a cloaca, porque eles botam ovos. Então, eles são ovíparos. Então, protostérios são os mamíferos que as fêmeas não possuem glândulas mamárias e eles produzem ovos, são ovíparos, né? Os filhotes se desenvolvem dentro de um ovo, tá? Fora do corpo da matéria. Então, como exemplos, eu coloquei aqui o ornitorrinco e a equidna, que é esse bicho mais parecido com, a gente chama aqui na região de Luiz Cacheiro, né? Que é aquele espinhento, mas não é aquele, tá, gente? A equidna, ela é diferente, são pelos, aquilo dali. Bom, os marsupiais é um segundo grupo. Qual que é a diferença dos marsupiais para nós, seres humanos e outros mamíferos? Os marsupiais, a placenta deles é pouco desenvolvida. Então, ou seja, as trocas de nutrientes entre a mãe e o filhote, o embrião, né, no caso ele já vai estar ainda dentro do útero materno, a troca não vai ser tão bem feita. Então, o animal ele precisa terminar o seu desenvolvimento ainda em uma bolsa, que aqui no caso é chamada de marsúpio. Por isso que são o grupo dos marsupiais. Então, o desenvolvimento do embrião dentro do corpo materno, ele vai até um certo momento, porque a placenta não é bem desenvolvida, e depois que ele, digamos assim, né, que ele nasce, ele passa para dentro do marsúpio para continuar o seu desenvolvimento. Então, no caso dos marsupiais, eles vão ter
como característica principal, são mamíferos que a placenta é pouco desenvolvida e os seus filhotes ou seus embriões terminam o desenvolvimento dentro do marsúpio. Uns exemplos que a gente tem mais próximos a nós aqui do Brasil são as cuícas e os gambás. E a gente tem o famoso canguru que a gente aprende lá da educação infantil, que ele tem um marsúpio, que é aquela bolsa. Mas os gambás e as cuícas, que é um animal endêmico de Mata Atlântica, né, a cuíca, eles são animais marsupiais, mamíferos marsupiais. Eles têm marsúpio, se desenvolve dentro da bolsa, né? Então, eles têm placenta pouco desenvolvida. E, por fim, os placentários, que somos nós, os seres humanos, os ursos, os cães, e etc., que é a grande maioria dos mamíferos, que somos os placentários, que têm a placenta muito bem desenvolvida. Então, só para vocês lembrar, placentários, porque tem uma placenta bem desenvolvida. Marsupiais, porque tem marsúpio, que é a bolsa onde termina o desenvolvimento do embrião. Bom, então a placenta ela vai ter essa função importante nos mamíferos, porque no caso dos placentários ela é bem desenvolvida, então o embrião, o feto, como vocês quiserem chamar, o filhote, eles terminam o desenvolvimento todo dentro do útero materno, graças a essa placenta mais bem desenvolvida, certo? Então, só recapitulando, o grupo, dentro do grupo dos mamíferos, que pertence ao reino Animalia, a gente vai ter 3 grupos, né, que são os protostérios, que é o caso do ornitorrinco e da equídea, que botam ovos e não tem glândulas mamárias, não tem mamilos, né? Tem glândulas mamárias, mas não tem mamilos. Os marsupiais, que só pra gente fechar, né, gente? Então, os mamíferos, eles vão ser, recapitulando, né? Os mamíferos podem ser divididos dentro de 3 grupos, e esses 3 grupos, eles vão ter uma infinidade de espécies, tá, gente? Mas, como exemplo, a gente vai ter, né, os protostérios, que é o caso da equídea e do ornitorrinco, que são aqueles mamíferos que têm glândulas mamárias, mas não têm mamilos. Então, o leite escorre através do pelo e o filhote lambe e se alimenta desse leite. E eles são ovíparos, ou seja, botam ovos. Então, o desenvolvimento dos protostérios é externo, né? O desenvolvimento é fora do útero materno. Depois a gente tem os marsupiais, que é porque chama assim, porque eles têm o marsúpio, que é uma bolsa onde o embrião completa o seu desenvolvimento, porque a placenta é pouco desenvolvida. E por fim, os placentários, que são a maioria dos mamíferos, e que a placenta é bem desenvolvida, então o embrião ele completa o seu desenvolvimento total dentro do útero materno. Então, isso são algumas características importantes dos mamíferos que permitiu classificar nós, seres humanos, junto com outros animais, dentro do reino Animalia. Então, como características exclusivas dos mamíferos, todo mamífero precisa ter o quê? Pelos, tecido adiposo abaixo da pele, possuímos, né, glândulas mamárias, que é uma coisa que vocês classificam, né, desde lá da educação infantil, mas só um porém, tá, gente? Quando a gente fala assim, os mamíferos mamam quando filhotes, essa frase está errada, porque o ato de mamar dá a indicação de existência de um mamilo, mas como nós vimos, nem todos os mamíferos possuem mamilo. Então, a característica exclusiva é o fato de possuirmos glândulas mamárias, né? Então, todos os mamíferos possuem glândulas mamárias. Temos bexiga, onde é armazenado a urina, né? E também temos alvéolos pulmonares nos pulmões. Então, essas são as características exclusivas de todos os mamíferos.
todos os mamíferos vão possuir essas características, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente entra em contato pelas redes sociais. Abraço, se cuida.